São Francisco de Assis, G. K. Chesterton. Capítulo 9. Milagres e Morte. A tremenda história do estigma de São Francisco, que tratamos no fim do capítulo precedente, foi, em certo sentido, o fim da sua vida. Num sentido lógico, teria sido o fim, mesmo se houvesse acontecido no começo. Mas as tradições mais verdadeiras referem-no em data subsequente e sugerem que os seus dias restantes na Terra tiveram em si qualquer coisa da hesitação de uma sombra. Quer São Boaventura tivesse razão quando sugeriu que São Francisco vira naquela visão seráfica algo quase como um imenso espelho da sua própria alma, capaz esta, ao menos, de sofrer como um anjo, embora não como um Deus, ou quer exprimir-se debaixo de imagens mais primitivas e colossais do que a arte cristã, comum no paradoxo primário da morte de Deus. É evidente pelas suas consequências tradicionais que significaram uma coroa e um distintivo. Parece que foi depois de ter tido esta visão que começou a ir ficando cego. Mas o incidente tem outro lugar menos importante neste esboço rude e limitado. É a ocasião natural para considerar-se rápida e coletivamente todos os fatos ou fábulas de outro aspecto da vida de São Francisco, aspecto que é, não direi mais discutível, porém, certamente mais discutido. Refiro-me a toda essa massa de testemunho e tradição concernindo aos seus poderes milagrosos e experiências sobrenaturais com os quais teria sido fácil adornar de joias as páginas da história. Somente que certas circunstâncias necessárias às condições desta narrativa tornam preferível reunir, algo apressadamente, num punhado, todas essas joias. Adotei aqui este alvitre a fim de permitir um preconceito. É realmente, em grande medida, preconceito do passado, preconceito que está francamente desaparecendo nestes dias de maior esclarecimento e especialmente de maior latitude de experimentação científica e de conhecimentos. Mas é um preconceito ainda pertinaz em muitos de uma geração mais antiga e ainda tradicional em muitos da mais jovem. Quero naturalmente dizer isso a que se costumou chamar a crença de que milagres não acontecem. Como creio, Matthew Arnold o expressou quando se referiu ao ponto de vista de tantos dos nossos tios e tios-avós vitorianos. Em outras palavras, foi o remanescente da simplificação cética pela qual alguns dos filósofos do começo do século XVIII popularizaram a impressão, durante um tempo muito curto, de que tínhamos descoberto a regulamentação do cosmos como as operações de um relógio, e de um relógio tão simples que seria possível descobrir-se, quase de relance, o que teria acontecido ou deixado de acontecer na experiência humana. Deve-se ter em memória que esses verdadeiros céticos dos tempos áureos do ceticismo expressavam tanto desprezo pelas primeiras fantasias da ciência como pelas lendas imorredoras da religião. Voltaire, quando lhe disseram que nos picos dos Alpes fora encontrado um peixe fóssil, riu-se abertamente da história, dizendo que algum monge ou eremita que jejuava deixara cair lá a ossada do seu peixe, possivelmente com o fim de efetuar outra fraude monacal. Todos sabem a esta hora que a ciência tirou sua desforra do ceticismo. Os limites entre o crível e o incrível tornaram-se outra vez tão imprecisos como em qualquer crepúsculo bárbaro. Todavia, o crível está evidentemente aumentando e o incrível diminuindo. Um homem do tempo de Voltaire não sabia que milagre a seguir ele teria de repelir. E o homem do nosso tempo não sabe que milagre a seguir ele terá de engolir. Mas muito antes de essas coisas acontecerem, naqueles dias da minha meninice, quando vi pela primeira vez a figura de São Francisco à distância, no entanto, mesmo à distância, me atraindo, naqueles dias vitorianos que seriamente separam as virtudes dos milagres dos santos, mesmo naqueles dias que eu não podia esquivar-me de sentir vaga perplexidade
sobre como este método poderia aplicar-se à história. Portanto, eu não compreendia muito bem e ainda agora não o compreendo sobre que princípios se deva pegar e escolher nas crônicas do passado, que parecem ser todas inteiriças. Todo o nosso conhecimento sobre determinados períodos históricos, e notadamente de todo o período medieval, funda-se em certas crônicas relacionadas, escritas por indivíduos, alguns dos quais sem nome e todos eles já extintos, que se não podem de qualquer forma arguir nem, em alguns casos, auxiliar. Nunca pude certificar-me da natureza do direito pelo qual os historiadores aceitaram deles grande massa de detalhes como verdade definida para depois subitamente negarem a veracidade quando um dos detalhes vem a ser preternatural. Não me queixo de serem céticos, apenas me admiro de que os céticos não sejam mais céticos. Compreendo perfeitamente eles alegarem que somente lunáticos ou mentirosos jamais incluiriam tais detalhes numa crônica. Nesse caso, porém, a única inferência é que a crônica teria sido escrita por mentirosos ou lunáticos. Escreverão, por exemplo, o fanatismo monacal achou fácil espalhar o boato de que milagres já se estavam produzindo no túmulo de Thomas Becket. Por que não diriam igualmente bem: o fanatismo monacal achou fácil espalhar a calúnia de que 4 cavaleiros da corte do rei Henrique tinham assassinado Thomas Becket na catedral? Escreveriam qualquer coisa assim. A credulidade da época prontamente aceitou a versão de que Joana d'Arc fora inspirada para apontar o Delfim, se bem que estivesse disfarçado? Por que não haveriam de escrever sob o mesmo princípio? A credulidade da época foi tal que chegou a supor que uma obscura moça do campo pudesse obter audiência da corte do Delfim. E assim, no caso presente, quando nos dizem haver uma história audaciosa de São Francisco atirando-se numa fogueira e saindo ileso, que princípio exato, pergunto, os proibiu de falar de uma história audaciosa de São Francisco se ter lançado no acampamento dos ferozes moslemes e saído incólume? Peço apenas uma informação, pois eu mesmo não vejo o ponto racional da coisa. Tomo sobre mim afirmar que nem uma única palavra se escrevera de São Francisco por nenhum contemporâneo também incapaz de acreditar e narrar uma história milagrosa. Talvez tudo sejam fábulas monacais e nunca tenha existido São Francisco algum, São Thomas Becket ou Joana d'Arc, isto é, indubitavelmente, um caso de reductio ad absurdum, mas reductio ad absurdum do ponto de vista que considerava absurdo todo o milagre. E na lógica abstrata, este método de seleção conduziria às mais audaciosas absurdezas. Uma história intrinsecamente inacreditável somente poderia significar que a autoridade fosse desmerecida de crédito. Não poderia significar que outras partes da sua história devessem ser recebidas com a máxima credulidade. Se alguém dissesse ter encontrado um homem vestido de calças amarelas que passou a se atacar ferozmente, não haveríamos de fazer o nosso juramento sobre a Bíblia ou arder numa estaca pela afirmação de que vestisse calças amarelas. Se alguém alegasse ter subido num balão azul e verificado que a lua era feita de queijo verde, não haveríamos exatamente de apresentar um depoimento sobre ser azul o balão nem verde a lua, e a conclusão verdadeiramente lógica do lançamento de dúvidas a todas as histórias como os milagres de São Francisco fora lançar dúvidas à existência de homens como São Francisco. E houve realmente um momento moderno, uma espécie de ponto culminante do ceticismo insano, quando esta espécie de coisa realmente se dizia ou fazia. As pessoas costumavam dizer que nunca houve nenhum São Patrício, o que é, ponto por ponto, uma tolice histórica, como dizer-se que nunca existiu nenhum São Francisco. Houve tempo, por exemplo, em que a loucura da explicação mitológica dissolvera grande parte da história sólida ao calor e irradiação universal e luxuosa do mito de sol. Creio que esse sol especial já desceu ao seu ocaso, porém tem havido numerosas luas e meteoros em sua substituição. São Francisco haveria de fazer naturalmente um magnífico mito de sol.
Como poderia alguém escapar à chance de ser um mito de sol quando o defeito é mais vulgarmente conhecido por uma canção intitulada O Cântico do Sol? Desnecessário indicar que o fogo na Síria foi a aurora no leste e as chagas sangrando na Toscana o pôr do sol no oeste. Poderia fazer longamente a exposição desta teoria, somente que, como a miúde sucede a bons teoristas, ocorre-me outra teoria mais promissora. Não sou capaz de imaginar como todos, eu inclusive, possamos ter deixado de notar o fato de que toda a história de São Francisco é de origem totêmica. E não há que negar uma história que simplesmente popula de totens. Os bosques franciscanos estão repletos deles, como qualquer fábula indígena. Francisco é levado a chamar asno a si próprio, porque nos mitos originais, Francisco era meramente o nome dado ao verdadeiro burro de 4 pernas, mais tarde vagamente evoluído num deus ou herói semi-humano. Por isso foi sem dúvida que eu costumava sentir que o irmão lobo e a irmã ave de São Francisco tinham certa semelhança com o irmão boi e a irmã raposa do tio Remus. Dizem alguns que há, na verdade, uma fase inocente na infância na qual realmente acreditamos que um boi pudesse falar ou uma raposa fazer uma boneca de breu. Seja como for, há um período inocente de crescimento intelectual no qual nós, às vezes, realmente acreditamos que São Patrício foi um mito de sol ou São Francisco um totem. Mas para a maioria de nós, essas 2 fases do paraíso são coisas do passado. Como haverei de sugerir daqui a um momento, existe um sentido no qual podemos, para fins práticos, distinguir entre as coisas prováveis e as improváveis em tal história. Não é tanto uma questão de crítica cósmica sobre a natureza do acontecimento, como crítica literária sobre a natureza da história. Algumas histórias são contadas com muito mais seriedade do que outras, mas afora isso, não tentarei aqui nenhuma diferenciação definida entre elas. Não farei isso por um motivo prático relativo à utilidade do procedimento. Refiro-me ao fato de que, num sentido prático, todo este assunto volta ao caldeirão, do qual muitas coisas podem sair moldadas no que o racionalismo teria chamado monstros. Os pontos fixos da fé e da filosofia, com efeito, permanecem sempre os mesmos. Se um indivíduo crê que o fogo, em determinado caso, deixe de queimar, depende isso da razão porque ele suponha que o fogo geralmente queime. Se ele queimar 9 linhas de 10, porque é sua natureza ou destino fazer isso, então ele também haverá de queimar a 10ª. Se queimar 9 lenhas, por ser essa a vontade de Deus, então poderia deixar de queimar a 10ª pela vontade de Deus. Ninguém se poderá colocar atrás dessa diferença fundamental sobre a razão de ser das coisas. E é tão racional para um teísta acreditar nos milagres como o é para um ateu não acreditar. Em outras palavras, só existe uma razão inteligente pela qual um homem deixe de acreditar em milagres, e essa é que acredite no materialismo. Mas estes pontos fixos da fé e da filosofia são coisas para uma obra teórica e não têm aqui lugar particular. E na questão da história e biografia, que aqui tem seu lugar, nada existe absolutamente fixo. O mundo é uma confusão de possíveis e impossíveis, e ninguém sabe qual será a nova hipótese científica que venha a surgir em apoio de alguma superstição antiga. 3/4 dos milagres atribuídos a São Francisco já teriam sido explicados pelos psicólogos, não realmente como um católico os explicasse, mas como um materialista deve necessariamente recusar-se a explicar. Existe todo um departamento dos milagres de São Francisco, os milagres da cura. De que vale um cético superior repudiá-los como inimagináveis no momento em que a cura da fé já é um grande reclamo yankee como um espetáculo de Barnum? Existe outro departamento inteiro, análogo às lendas de Cristo, ler o pensamento dos homens. Por que censurá-las e enegrecê-las por terem um nome de milagres, quando a transmissão do pensamento já é um divertimento de salão como as cadeiras musicais?
Existe ainda todo um departamento a ser estudado separadamente, se tal estudo científico fosse possível, das maravilhas bem testemunhadas, operadas pelas suas relíquias e posses fragmentárias. De que serve repelir tudo o que é inconcebível, quando mesmo esses truques psíquicos vulgares de salão voltam continuamente ao toque de qualquer objeto familiar ou a ter na mão uma posse individual? Não creio, naturalmente, que esses truques sejam do mesmo tipo que as boas obras do santo, exceto, talvez, no sentido do Diabolus Simius Dei. Mas não é questão daquilo que eu creio, nem do porquê, mas daquilo que os céticos não creem e do seu porquê. E a moral para o historiador ou biógrafo prático é esperar que as coisas se acomodem um pouco mais antes de alegar descrença do que quer que seja. Assim sendo, podemos optar por 2 alvitres, e não sem alguma hesitação fiz aqui a minha escolha. O melhor processo e mais ousado seria contar toda a história de um modo franco e incisivo, milagres e tudo, segundo o que fizeram os historiadores originais. E a esse curso simples os historiadores novos terão provavelmente de voltar. Mas é preciso ter-se na memória que este livro confessa ser apenas uma introdução a São Francisco ou ao estudo de São Francisco. Aqueles que carecem de introdução são, na sua natureza, estranhos. Com estes, o objetivo é conseguir que prestem ouvido a São Francisco, e fazendo isto, é perfeitamente legítimo organizar os fatos de modo que os familiares venham antes dos que não são familiares, e que os que poderão compreender imediatamente antes do que acharão alguma dificuldade. Só desejaria que neste rascunho exíguo pudesse haver 1 ou 2 linhas que atraíssem os homens a estudar São Francisco por sua própria conta. E se o estudarem por si mesmos, logo irão descobrir que a parte sobrenatural da história parece tão natural como o resto. Mas foi preciso que o meu esboço tivesse apenas um caráter meramente humano, porque só estive apresentando o seu direito à humanidade, inclusive à humanidade cética. Adotei, por conseguinte, a alternativa de primeiro mostrar que ninguém, senão um imbecil de nascimento, poderia deixar de compenetrar-se de que São Francisco foi uma criatura humana, histórica, muito real. Segundo, sumariar rapidamente neste capítulo os poderes sobre-humanos que certamente fizeram parte dessa história e dessa humanidade. Só resta dizer alguma palavra sobre as distinções que poderão ser razoavelmente observadas no assunto por uma pessoa dotada de qualquer ponto de vista, para que não confunda o ponto e a culminação da vida do santo com as fantasias e boatos que na realidade foram apenas a orla da sua reputação. A tão imensa massa de lendas e anedotas sobre São Francisco de Assis e tantas compilações admiráveis cobrindo quase todas elas, que me vi na contingência de tomar, dentro dos meus estreitos limites, uma política um tanto estreita, qual seja de seguir uma linha de explicação e somente mencionar aqui e ali uma anedota ou outra para que ilustrem a explicação. Se isto for verdadeiro a respeito de todas as lendas e histórias, é especialmente verdadeiro das lendas milagrosas e das histórias sobrenaturais. Se fôssemos tomar algumas histórias como elas se acham, receberíamos uma impressão um tanto confusa, parecendo que a biografia contém mais acontecimentos sobrenaturais do que naturais. Ora, é claramente contra a tradição católica, coincidente em tantos pontos com o bom senso, supor que seja esta realmente a proporção destas coisas na vida humana prática. Além disso, ainda quando consideradas como histórias sobrenaturais ou preternaturais, elas evidentemente se enquadram em certas categorias diferentes, não tanto à mercê da nossa experiência em matéria de milagres, como da nossa experiência em matéria de histórias. Algumas delas possuem o caráter de contos de fadas na sua forma muito mais do que seu incidente. São obviamente histórias contadas ao pé do fogo aos camponeses ou aos filhos destes, sob condições nas quais ninguém supõe uma proposta de doutrina religiosa
para ser aceita ou repetida, mas somente contornando uma história do modo mais simétrico, de acordo com essa espécie de plano decorativo que percorre todas as histórias de fadas. Outras aparecem enfaticamente com a forma de evidência, isto é, são um testemunho de verdades ou de mentiras. E será muito difícil a qualquer juiz de natureza humana achar que sejam mentiras. Dizem que a história dos estigmas não é lenda, mas só pode ser mentira. Quero dizer que certamente não é uma superposição lendária subsequente à fama de São Francisco, mas é algo que surgiu quase imediatamente com os seus primeiros biógrafos. É praticamente necessário sugerir-se que não fora uma conspiração. Houve, com efeito, certa disposição de sobrecarregar com a fraude o infortunado Elias, que tantos partidos têm tido inclinação de tratar como um vilão universal útil. Disseram mesmo que esses biógrafos primitivos são Boaventura e Celano, e os três companheiros, embora declarem que São Francisco recebera os ferimentos místicos, não alegaram ter visto pessoalmente as feridas. Não acho este argumento concludente, porque surge apenas da natureza da narrativa. Os três companheiros não estão prestando depoimento em um caso algum. Portanto, não está na forma de depoimento nenhuma das partes admitidas da sua história. Estão escrevendo uma crônica de descrição comparativamente impessoal e muito objetiva. Não dizem, eu vi as chagas de São Francisco. Dizem, São Francisco recebeu as feridas. Mas também não dizem, eu vi São Francisco ir à Porciúncula. E sim, São Francisco foi à Porciúncula. Todavia, ainda sou incapaz de compreender por que razão eles possam merecer fé como testemunhas oculares de um fato e deixar de merecê-la relativamente ao outro. É tudo uma peça inteiriça. Seria uma interrupção demasiado abrupta e anormal na sua maneira de relatar a história se de repente desandassem a blasfemar e praguejar, dar seus nomes e endereços e jurar que eles viram pessoalmente e verificaram os fatos físicos em aprego. Parece-me, por conseguinte, que esta discussão particular reverte a questão geral que já mencionei. A questão por que essas crônicas são afinal acreditadas, se o são com abundância de incredibilidade. Mas isto também, em última análise, provavelmente parecerá reverter ao mero fato de alguns indivíduos não acreditarem em milagres por serem materialistas. Isso é bastante lógico, mas terão de negar o sobrenatural tanto em face do testemunho de um professor moderno de ciência como do de um cronista medieval monacal. E a estas horas já existe grande número de professores para eles contradizerem. Mas o que quer que se possa pensar a respeito de semelhante sobrenaturalismo, no sentido comparativamente material e popular dos atos sobrenaturais, perderemos todo o ponto de São Francisco, sobretudo de São Francisco depois do Alverno, se não compreendermos que ele estava vivendo uma vida sobrenatural. E há cada vez mais sobrenaturalismo na sua vida à medida que vai se aproximando da morte. Este elemento do sobrenatural não o divorciou do natural, pois era todo o ponto da sua posição que o unia mais perfeitamente com o natural. Não o tornou sombrio nem desumanizado, pois toda a significação da sua mensagem era que tal misticismo torna um homem alegre e humano, mas foi todo o ponto da sua posição e foi toda a significação da sua mensagem que o poder em operação era um poder sobrenatural. Se esta simples distinção não transparecesse de toda a sua vida, seria difícil alguém deixar de notá-la lendo o relatório da sua morte. Num sentido, pode-se dizer que ele vagueou como moribundo do mesmo modo como vagueara em vida, e à medida que se ia tornando mais e mais aparente que a sua saúde declinava, ele fora levado de lugar em lugar como um poeta da enfermidade ou quase como um trovador da mortalidade. Foi a Riete, a Núrcia, talvez a Nápoles, certamente a Cortona, pelo lago de Perúzia. Mas há qualquer coisa profundamente patética e cheia de graves problemas no fato de que, afinal, como quereria parecer, a sua chama de vida saltara e o seu coração rejubilara quando viram
longe sobre a colina de Assis, os solenes pilares de Porciúncula. Ele que se tinha tornado vagabundo por amor a uma visão, ele que se negara todo o senso da locação e propriedade, ele cujo evangelho e glória se resumiam em ser destituído de lar, recebeu da natureza, como um tiro de parta, o aguilhão do senso do lar. Ele também sofria da sua malade do clocker, a sua doença de campanário, embora o seu campanário fosse maior do que em nós. Nunca, exclamou ele, com a energia súbita dos espíritos fortes no leito de morte, nunca abandoneis este lugar. Se fordes aonde quer que seja, ou fizerdes qualquer peregrinação, voltai sempre ao vosso lar, pois esta é a santa casa de Deus. E a procissão passou debaixo das arcadas da sua casa, e ele deitou-se na cama, todos os seus irmãos reunidos em torno dele para a derradeira vigília. Parece-me inoportuno entrar em subsequente discussão relativamente a que sucessores ele abençoara, ou em qual forma e com que significação. Naquele momento intenso, ele nos abençoou a todos. Depois de ser despedido de alguns dos seus amigos mais íntimos, e especialmente os mais antigos, foi erguido por seu próprio desejo da cama tosca e deposto sobre a terra nua. Como dizem alguns, vestido apenas com o seu cilício, tal como saíra da presença do Pai para penetrar nos bosques de inverno. Foi a confirmação final da sua grande ideia fixa, do louvor e gratidão, alcançando-se a sua maior altura, partindo da nudez e do nada. Deitado ali, com os olhos cauterizados e cegos, podemos ter certeza de que ele não via nada senão o seu objetivo e a sua origem. Podemos ter certeza de que a alma, no seu último isolamento inconcebível, estava face a face com Deus encarnado e Cristo crucificado. Todavia, pelos homens de pé ao seu redor, deve ter havido outros pensamentos de mistura com estes, e muitas recordações se devem ter congregado como fantasmas do crepúsculo à proporção que aquele dia se escoava e a grande escuridão descia, na qual todos nós perdemos um amigo. Pois quem lá jazia moribundo não era Domingos dos Cães de Deus, um campeão de guerras lógicas e de controvérsias que se podiam reduzir a um plano e tratar como um plano. Um mestre da máquina de disciplina democrática pela qual os outros se poderiam organizar. O que estava desaparecendo do mundo era uma pessoa, um poeta, uma vigilância da vida como uma luz que nunca se viu depois do mar ou em terra, uma coisa que não será substituída nem repetida enquanto durar a terra. Disseram que só houve um cristão que morreu na cruz. Será mais verdadeiro dizer-se, neste sentido, que só houve um franciscano, cujo nome era Francisco. Imensa e feliz como foi a obra popular deixada atrás de si, havia qualquer coisa que ele não poderia deixar, da mesma forma como um pintor de paisagens não poderia deixar os seus olhos no testamento. Foi um artista na vida que aqui fora chamado para ser artista na morte. E ele tinha mais direito do que Nero, seu antítipo, de dizer qualis artifex perium, pois a vida de Nero foi cheia de poses para as ocasiões como a de um ator. A do Úmbrico teve uma graça natural e contínua como a de um atleta. Mas São Francisco tinha coisas melhores para dizer e coisas melhores em que pensar, e os seus pensamentos foram atraídos para o alto, onde os não podemos acompanhar, nas alturas divinas e vertiginosas, as quais somente a morte nos pode levantar. Em torno dele postavam seus irmãos de hábito pardo, aqueles que o tinham amado, mesmo embora discutissem entre si mais tarde. Lá estavam Bernardo, seu primeiro amigo, Ângelo, que lhe servira de secretário, e Elias, seu sucessor, que a tradição procurou converter numa espécie de Judas, mas que parece ter sido pouco pior do que um oficial colocado em posto errado. A sua tragédia foi ter um hábito franciscano sem ter um coração franciscano, ou de qualquer maneira ter uma cabeça nada franciscana. Embora mau franciscano, ele teria sido bom dominicano. Seja como for, não há que duvidar
de que amava Francisco, pois rufiões e selvagens o amavam. Ele permaneceu com os demais enquanto as horas se passavam e as sombras envolviam a casa de Porciúncula, e ninguém deve pensar tão mal dele para supor que os seus pensamentos estivessem então no tumultuoso futuro, nas ambições e controvérsias dos seus anos subsequentes. Poderia alguém supor que as aves deviam ter sabido do acontecimento, fazendo certo movimento pelo céu da tarde, como já tinham feito antes, de acordo com a lenda, espalhando aos quatro ventos do céu, num modelo de cruz ao seu sinal de dispersão, poderiam agora ter escrito em linhas pontilhadas pelo espaço celeste um augúrio mais terrível. Ocultas na floresta, talvez houvesse pequeninas criaturas encolhidas que nunca mais seriam observadas e compreendidas. E dizem que os animais às vezes são conscientes de coisas às quais o homem, seu superior espiritual, fica momentaneamente cego. Não sabemos se algum estremecimento tivesse passado por todos os ladrões, exilados e bandidos, informando-os do que tinha sucedido àquele que nunca conhecera a natureza do desprezo. Mas pelo menos nas passagens e pórticos de Porciúncula estabeleceu-se súbita quietude, onde todas as figuras pardas se plantavam como estátuas de bronze, pela cessação dos batimentos do grande coração que não parara enquanto não sustivera o mundo.